Se eu quiser um aerógrafo para detalhe, qual aerógrafo que eu compro? Ou seja, um aerógrafo que seja para fazer trabalhos pequenos, seja para fazer detalhe em quem é modelista, quer fazer camuflagem à mão livre, seja para quem é artista plástico, que precisa fazer pequenos detalhes na tela. Então, qual é o aerógrafo para detalhe com bico, aí vamos dizer aqui, falando em bico 0,2 ou 0,15 no caso do Infinity, mas vamos tratar de bico 0,2. Qual seria o aerógrafo mais indicado? Então, uma vez que a gente já definiu qual é o escopo, ou seja, eu estou querendo um aerógrafo para detalhe, vamos então pensar nas outras características e vamos olhar aqui um pouquinho esses aerógrafos. Então a gente tem aqui o Hansa, a gente tem aqui o Badia Sotar, a gente tem o PS267 da Creos, nós temos o Iwata HP, nós temos o Tamiya Superfine, nós temos o Harder Evolution, temos o GAT e temos aqui o Infinity. Então, dentro desse grupo aqui, que são aerógrafos realmente para detalhe, eu vou tirar a tampinha aqui do Sotar e a gente percebe que eles são para detalhe, porque a gente olhando a frente aqui de todos esses aerógrafos, a gente vê que eles são todos similares, eles todos têm a frente estreita, uma frente que deflete um pouco o ar, eu já expliquei isso aí várias vezes nos vídeos, então que permite que você trabalhe bem próximo do objeto sem ter a interferência do ar refletido. Então, dentro dessa gama aqui, qual seria a minha escolha? Um aerógrafo 0,2 para detalhe, sem muita dúvida, a minha escolha seria o Iwata HPB. Esse eu já disse várias vezes que é o meu aerógrafo preferido. Ele é mecanicamente extremamente confiável, o uso dele é muito fácil, a limpeza não é tão fácil e também ele tem um copo pequeno. Então ele tem vantagens e tem desvantagens, mas no uso seria a minha escolha. Agora, esse aerógrafo aqui, ele é caro, ele é um aerógrafo que está beirando aí os $200 e além disso ele tem um copo pequeno. Então, acho que eu já comentei isso, a característica da Iwata é que os aerógrafos dela são todos especializados. Você não tem como trocar copo, você não tem como trocar, por exemplo, se você quiser botar um bico 0,3 aqui, não pode, porque essa frente dele aqui 0,3 não encaixa nesse aerógrafo. Então, você só compra isso aqui se for um aerógrafo para detalhe mesmo, porque ele só vai servir para isso, ele não tem nenhuma outra função. Então, dentre esses todos aqui, se você me perguntar qual é o melhor aerógrafo para detalhe, é esse. Mas se você me perguntar qual aerógrafo você indicaria para comprar hoje, dentre esses aqui, e eu teria duas sugestões a fazer. Uma é o Tamiya HGSF. Eu tenho um vídeo sobre esse aerógrafo aqui. É um aerógrafo que ele é mecanicamente similar ao Iwata, não com a mesma precisão, mas bastante próximo. Ele é um aerógrafo relativamente leve, fácil de dar manutenção, muito resistente, muito bem acabado. A única restrição aqui seria o copo dele, que é até maior do que o copo do Iwata HPB, mas não é um copo assim tão maior. A vantagem dele, enquanto esse aerógrafo aqui custa aproximadamente $200, esse aqui custa $90. Então você já percebe que essa é uma diferença bastante importante. A outra indicação neste grupo aqui seria o Creos PS267. Esse aqui também é um aerógrafo 0,2, ele tem o acabamento muito similar a esses dois aqui, com a vantagem de ter um copo maior. Vai te dar um range um pouco maior aqui para você trabalhar, porque você tem um copo maior, você não vai ter que ficar enchendo toda hora. Ele serve tanto para fazer detalhe quanto para fazer umas coberturas um pouco maiores. E além disso, ele está também custando na faixa dos $90, equivalente aqui ao da Tamiya. Então são duas opções interessantes. Por que eu não estou indicando os outros? Vamos lá. O Sotar, ele é um aerógrafo também para detalhe, mas ele não é um aerógrafo mecanicamente bem acabado. As roscas dele não são boas, o controle de qualidade da Badia não é bom,
E se você ficar precisando desmontar isso aqui muitas vezes, você vai certamente ter problema. Além de que pode receber o aerógrafo com problema já de fábrica. Eu já disse que o atendimento deles é excepcional, eles resolvem qualquer problema, mas é um problema para quem está longe, como nós que estamos aqui no Brasil e vamos ter que recorrer ao fabricante lá nos Estados Unidos. Então, ainda que seja um ótimo aerógrafo, esse aqui eu não recomendaria por causa do acabamento mecânico dele. O Hansa, a gente teve um vídeo recente sobre ele e eu não recomendo esse aerógrafo apenas por questão do tipo de acionamento dele. A gente já viu lá no vídeo que o acionamento é todo feito aqui no gatilho, só puxando para trás, você não tem você não precisa apertar o gatilho. Isso vai demandar um certo tempo para você se habituar. Se é o primeiro aerógrafo que você vai comprar, de repente esse aqui pode ser uma opção, porque você vai já partir com esse sistema de funcionamento aqui. E o Hansa, assim como os outros aerógrafos da Harder, eles têm uma boa facilidade de limpeza porque não tem rosca aqui na frente. Ainda que eles tenham muitos selos aqui por dentro, ele não tem nenhum tipo de rosca, que é uma vedação de teflon no bico, como eu já mostrei lá. Então esse é um aerógrafo fácil de limpar e de fazer manutenção. Mas fica aí, vamos dizer, a restrição do sistema de acionamento dele, que é diferente de todos os outros aerógrafos. O Infinity é a mesma coisa, o sistema dele aqui da frente é a mesma coisa do Hansa. Eu acho esse aerógrafo, o problema dele é que ele é caro demais para o que ele oferece. Ele não é mecanicamente tão preciso quanto o Iwata e custa mais caro do que o Iwata. Então esse aerógrafo aqui eu sinceramente não recomendo, porque não vejo custo-benefício que justifique a compra desse aerógrafo aqui. O Evolution, esse aqui é o AL de alumínio, a vantagem dele principal é o peso. Se peso for determinante, isso aqui pode ser uma boa opção para você, mas ele tem o mesmo problema do Infinity, o acionamento dele não é tão preciso como o da Iwata, e ele é um aerógrafo também muito caro. Então eu também acho que ele não tem relação custo-benefício suficiente para que eu possa indicar esse aqui como uma boa opção de compra. O GAT tem a vantagem de ser um aerógrafo nacional e de estar próximo. Você, se tiver um problema, você pode recorrer ao fabricante. Se você precisar de peça, elas estão mais à mão do que o dos outros. Mas eu não recomendaria ele, porque eu acho o acabamento dele não é a mesma qualidade desses outros aerógrafos que a gente está vendo aqui, e principalmente porque a ergonomia dele eu acho muito ruim, mas aí de novo é uma opinião minha. Já disse no vídeo que eu falei sobre ele que tem gente que gosta dessa configuração dele aqui, mas para mim isso aqui atrapalha demais, incomoda o uso. E para um aerógrafo que você vai fazer detalhe, que você precisa ficar o tempo todo ali em cima, tomando cuidado com o que você está fazendo, isso aqui me incomoda demais. E eu acho o acabamento dele, no geral, não tão bom. Então, eu também não recomendaria. Quando eu digo não recomendaria, eu estou dizendo, então, esses aerógrafos aqui são ruins? De jeito nenhum. Todos esses aerógrafos aqui são muito bons, todos eles. A minha recomendação é só baseada na minha experiência e na minha interpretação de quais seriam os aerógrafos que oferecem melhor custo-benefício e qual é o aerógrafo que, dentre todos esses aqui, na minha opinião, é o melhor. Então, se você quer o melhor desse grupo aqui, na minha opinião, não tem nenhuma dúvida, é o HPB. Esse aqui é o melhor aerógrafo. Se você quer o melhor custo-benefício, considerando preço, qualidade no geral, você pode escolher um desses dois aqui, o Creos ou o Tamiya. Acho que o Tamiya até é um pouco melhor do que o Creos. Mas todos eles aqui são excelentes aerógrafos e vão te atender. No próximo vídeo eu vou falar de aerógrafos desses que a gente viu até agora, que não são aerógrafos específicos para detalhe. São aerógrafos para um uso mais geral, com aerógrafos aí com bico 0,3 ou maiores.